19 de julho, São Vicente de Paulo, sacerdote e fundador, do ano de 1660. São Vicente de Paulo, um dos maiores amigos da humanidade, sacerdote, zelosíssimo homem apostólico, como poucos, santo entre os santos, um dos maiores. Nasceu em Ranguines, perto de Dax, na Gasconha, França, em 1576. De condição humilde, os pais eram gente piedosa e virtuosa, proprietários de uma pequena herdade, viviam do trabalho. Educaram cristamente 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, obrigando-os aos trabalhos no campo. Em Vicente bem cedo descobriram os pais um bom coração e qualidades excelentes de espírito. A ocupação predileta do menino era vigiar o gado nas épocas do ano em que este era levado às pastagens. De preferência levava o gado a um lugar no fundo do mato, onde havia uma capela de Nossa Senhora. Ali fazia muita oração e cantava em honra da Rainha do Céu. As flores mais belas que encontrava depositava sobre o altar da Maria Santíssima e, com um carinho todo particular, enfeitava a humilde capelinha. Já nesta idade revelava princípios de caridade, guardando sempre um bocado da refeição para os pobres. O pai, observando com satisfação os belos dotes do filho, quis que ele estudasse. Em 4 anos, Vicente tinha feito tantos progressos nas ciências que pôde ser professor e, ensinando a outros, ganhava o bastante para poder continuar os estudos nos cursos superiores, sem com isto exigir sacrifícios do pai. Seguiu os cursos teológicos em Saragoça, em Toulouse, e em 23 de setembro de 1600 foi ordenado sacerdote. Deus, porém, quis proporcionar-lhe ocasião de aperfeiçoar-se nas virtudes de perfeito cristão, que são a mansidão, a paciência e a caridade. Numa viagem que em 1605 fazia em Marsella, Narbonne, caiu em poder de piratas tunísios que o venderam como escravo a diversos senhores em Tunis. Com grande conformidade, o santo aceitou esta aprovação e humildemente se sujeitou aos pesados trabalhos que se lhe impunham. O que mais o entristecia eram os diversos estratagemas que os patrões empregavam para levá-lo à apostasia. O último deles, a quem prestou os serviços de escravo, era Apóstata, que tinha 3 mulheres. Uma delas, movida pela curiosidade, acompanhava Vicente quando este se dirigia ao trabalho no campo. Muitas perguntas lhe dirigia sobre a religião cristã e pedia-lhe que cantasse uns cânticos cristãos. Vicente lembrava-se da palavra da Sagrada Escritura. Como hei de cantar em terra estrangeira? E cantava então um salmo que diz: nas margens dos rios da Babilônia sentávamos chorando a nossa terra. Ou a Salve Rainha. A mulher muçulmana ouvia tudo com muita atenção e cada vez mais se enchia de admiração pelas virtudes do escravo cristão. Tornou-se advogada de Vicente junto ao patrão, a quem repreendeu energicamente por ter abandonado uma religião tão perfeita como a cristã. O apóstata caiu em si e combinou com Vicente a volta para Paris. Em 1607 fizeram a travessia e chegaram a Aigues-Mortes. No ano seguinte, vemos Vicente em Roma. Os grandes e antigos santuários muito impressionaram e, regressando a Paris, tinha a resolução firme de imitar o exemplo de virtude dos primeiros cristãos. Em Paris, se dedicou por alguns anos ao serviço dos doentes no hospital. Aconteceu que lá cai sobre ele a grave suspeita de ter praticado um furto. A única resposta que Vicente dava às acusações caluniosas era: Deus sabe tudo. Só depois de 6 anos foi descoberto o verdadeiro culpado, ou para melhor dizer, o ladrão que, não podendo já suportar os remorsos de consciência, fez a declaração do crime. Pouco depois, Vicente conheceu o venerável Berulli, fundador da congregação do Oratório, e os 2 homens ligaram-se em estreita amizade, para mais eficazmente poderem trabalhar para bem da humanidade. Durante algum espaço de tempo, Vicente administrou a paróquia de Clichy, onde trabalhou com grande proveito para as almas. Obediente à ordem dos superiores, aceitou o cargo de educador dos filhos do conde Higuine. Este gênero de ocupação dava-lhe tempo bastante para se dedicar à cura das almas, e foi aí que Vicente revelou grandes aptidões para missionário. A condessa de Higuine, senhora de grandes virtudes, deu maior apoio aos trabalhos apostólicos de Vicente, que em seguida passou a pregar missões aos encarcerados e aos condenados a galés. O rei Luís XIII nomeou Vicente intendente das galeras francesas e esmola real. 3 anos ficou o santo homem em Paris, ocupando este cargo, quando o zelo pelas almas o levou a Marsella,
onde havia muitos daqueles infelizes condenados às galés. Vicente procurou-os e semeou consolo e conforto nas almas daquela desventurada gente, cuja triste sorte o comovia até as lágrimas. Entre os algemados havia um de porte nobre e fidalgo, que se entregava a uma tristeza que tocava as raias de desespero. Vicente interessou-se muito em particular por aquele homem e conseguiu dele a revelação de sua triste história. Cúmplice, se bem que quase forçado, de uma fraude, fora condenado às galhas, sabendo mulher e filhos entregues à miséria. Vicente, que até então soubera muito bem disfarçar sua personalidade, entregou-se às autoridades em lugar do infeliz e conseguiu a libertação. A mansidão, a caridade, a paciência de Vicente no meio dos sentenciados, gente de péssima espécie chamou a atenção. Como os seus em Paris lhe ignorassem o paradeiro, foram-lhe ao encalço, descobriram-no em Marsella e trataram de libertá-lo. Do tempo de prisão restou-lhe uma úlcera no pé causada pelas guilhetas. Para combater a ignorância religiosa e o indiferentismo, pregou muitas missões nas cidades e no campo. Sacerdotes do clero secular que o ajudavam nesta tarefa associaram-se na Congregação da Missão, fundada em 1624, e com ele, como seu superior, fixaram residência no antigo leprosário São Lázaro, de onde a congregação recebeu a denominação de Lazaristas. Naquela casa, Vicente dirigiu inúmeros retiros espirituais para todos os estados. De grande resultado foram os exercícios em preparação às sacras ordens e às conferências sacerdotais, nas terças-feiras, nas quais se formaram belíssimas vocações dos melhores bispos na França. Obra de grande alcance se revelou a fundação da Confraria da Caridade, organização caritativa para ambos os sexos, hoje mais conhecido sob o nome de Conferência de São Vicente. Desta confraria, qual flor maravilhosa, se desenvolveu a Congregação das Irmãs da Caridade, a qual deu por superior uma senhora de grande virtude que goza das honras dos altares, Santa Luísa de Marillac. Pela fundação destas conferências e das suas casas tiveram certa centralização as obras de caridade e beneficência aos pobres, aos enfermos, às crianças, às expostas, à mocidade feminina, periclitada, aos cegos, aos loucos, etc. Em todas estas obras Vicente recebeu e deu muita animação na qualidade de membro da Companhia do Santíssimo Sacramento. Como membro de conselho real em coisas eclesiásticas, grande influência exercia na nomeação de bispos e distribuição de benefícios. Sempre se mostrou muito averso às ideias jansenistas. Atrás de uma aparência exterior simples e fraca, de uma fisionomia humilde, sempre bondosa e sorridente, escondia-se uma inteligência esclarecida, um caráter corajoso e forte, um talento eminentemente prático e organizador, um coração grande, ardoroso e firme na fé. Em 1693, esta congregação teve a aprovação do Urbano VIII. Os sacerdotes pertencentes a esta congregação fazem os 3 votos simples monásticos da pobreza, castidade e obediência, e obrigam-se a trabalhar na própria santificação, na conversão dos pecadores, na formação do clero. São Vicente muito se empenhou pela organização de retiros espirituais para sacerdotes e leigos, e nesse empenho teve forte apoio do Papa Alexandre VII. É admirável que um homem como São Vicente, destituído completamente de bens materiais, pudesse fazer tanto bem aos necessitados. Quando a província de Lorena, devastada pela guerra, oferecia um aspecto desolador, São Vicente fez-se mendigo, angariando esmolas e donativos em benefício das vítimas da grande catástrofe, as quais socorreu com uma quantia não menor de 500.000 cruzeiros. Querido e amado por todos, todos viam em São Vicente um anjo do céu. São Francisco de Sales votava-lhe tanta estima e confiança que o nomeou superior da Ordem da Visitação, que havia pouco fundara. Ainda outras comunidades religiosas se lhe confiaram a direção. No meio de tantas ocupações, teve ainda tempo para tratar da sua própria alma. Fossem quais fossem as ocupações, o coração dele estava sempre unido a Deus. Nas maiores contrariedades, conservava sempre calma e tranquilidade de espírito. Em todos os fatos da vida, São Vicente conhecia os planos da divina providência.
entregava-se confiadamente, e outra coisa não procurava senão a maior glória de Deus. Senhor absoluto dos movimentos do coração, não se deixava desanimar ou inquietar pelas vicissitudes da vida. Humilhações, longe de o entristecerem, firmavam-no cada vez mais na humildade. A humildade era a virtude que mais se recomendava aos filhos espirituais. Uma das regras principais que estabeleceu sobre a humildade foi esta: o religioso não fale dos seus próprios merecimentos e evite chamar a atenção dos outros para a sua pessoa. São Vicente alcançou a idade de 85 anos. Embora bastante enfraquecido e alquebrado, levantava-se às 4 horas, dizia a missa e dedicava 3 horas à oração. O pensamento da morte era-lhe familiar. Todos os dias rezava as orações da igreja pelos moribundos. A morte encontrou-o, pois, otimamente preparado. São Vicente morreu em 27 de setembro de 1660, sendo-lhe o corpo sepultado na igreja de São Lázaro. Grandes e numerosos milagres foram-lhe observados no túmulo. A canonização de São Vicente se realizou em 1737 e o Papa Clemente XII determinou-lhe a comemoração para o dia de hoje. São Vicente de Paula, rogai por nós.